Vamos agora resolver 3 exemplos, tá? Envolvendo sequências. O primeiro exemplo pergunta se essa sequência converge ou diverge. Isso aqui eu até citei no exemplo anterior. Ela com certeza ela é divergente. Por quê? Porque é uma sequência oscilante que não tende a convergir a um valor numérico. Tá? Quando eu descrevo essa sequência fica mais fácil. Menos 1 elevado a 1 é menos 1, elevado ao quadrado é 1, elevado ao cubo é menos 1. Então ela vai ficar mudando de sinal entre menos 1 e 1. Tá? Se eu calcular o limite com n tendendo a infinito de menos 1 elevado a n, eu não sei se esse n é par, né, para a resposta da 1, ou se n é ímpar. Por isso que a gente fala no limite também que ela é mais ou menos 1. Sendo mais ou menos 1, ela não é convergente, porque para convergir tem que dar um valor único. Pronto, resolvido. Exemplo 4 curtinho, né? Exemplo 5. E essa sequência? Converge ou diverge? Bom, vou aplicar aqui o limite, com n tendendo a infinito, para já resolvermos de cara essa pergunta, tá? Quem quiser pode aplicar propriedade de limite, né? Que eu expliquei no vídeo anterior. Vou até fazer aqui por propriedade, que eu acho que fica bonitinho. Limite com n tendendo a infinito de menos 1 elevado a n, o limite com n tendendo a infinito de n fatorial. Ah, para quem de repente não lembra, hein? Como que faz o n fatorial, tá? O que seria o n fatorial? Bom, 1 fatorial vale 1, 2 fatorial é 2 vezes 1, que é 2, 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. Então, para quem não lembra o fatorial, é uma multiplicação sucessiva. Você parte do valor e multiplica pelo seu antecedente até chegar no 1, tá bom? Então, resumidamente, n fatorial é n vezes o seu antecessor, n menos 1, o antecessor, n menos 2, e vai embora, até que você chegue no número 1 e finalize a multiplicação. Ok? Vamos lá então. Qual o limite com n tendendo a infinito de menos 1 elevado a n? Conforme eu comentei aqui, não sei se o n é par ou ele é ímpar, por isso que esse resultado é mais ou menos 1. O limite de n fatorial. Pensa, gente, se 3 fatorial já deu 6. Os valores estão aumentando. Ó. 1 fatorial é 1. 2 fatorial é 2. 3 fatorial é 6. 4 fatorial é 24. 5 fatorial já dá 120. O valor explode. Então, infinito fatorial é multiplicar infinito por infinito menos 1. Só esse produto já deu infinito. E o que acontece quando eu divido um número, positivo ou negativo, por um número muito grande? Ele tende a zero. Então, essa sequência ela vai ser divergente. Eu nem descrevi ela, tá? Já fiz uma análise direta. Agora... divergente. Desculpa. Eu falei certo e escrevi errado. Ela é convergente. Me perdoa, gente. Ainda bem que eu vi aqui no vídeo. Sublinhei e falei errado. Ela é convergente e quando converge a gente dá o valor de convergência, tá? Ela é convergente para zero. Então, essa sequência desenvolvida, ela tende a se aproximar do zero. Agora sim, vamos falar aqui nesse exemplo 6, tá? Que na verdade eu vou desenvolver com vocês, é uma grande curiosidade. Dá uma olhada, esse exemplo 6 vale a pena. Sem o conhecimento da lei de formação ou de muitos elementos da sequência, vamos supor que você conhece poucos elementos, não é possível verificar se ela é convergente ou divergente. Por exemplo, suponha que você saiba apenas 3 elementos: meio, 1/4, 1/8, e não sabe mais, eu coloco pontinho. Alguém vai falar, professor, essa tá fácil. 2 é 2 elevado a 1, 4 é 2 ao quadrado, 8 é 2 ao cubo, então o próximo deve ser 1 sobre 2 à quarta. Concordo com você. Uma forma de descrever essa sequência seria meio, 1/4, 1/8, e daqui deduzir, imaginar que o próximo é 1/16, tá? E aí com isso eu chegaria que a lei de formação seria 1 sobre 2 elevado a n. Então,
Essa lei descreve essa sequência com 3 termos apenas que nos foi informado? Sim, ela está correta. Mas olha essa sequência que curiosa. É a mesma, ó, meio, 1/4, 1/8. Mas depois até escrevo o próximo valor. Mas se eu aplicar essa lei de formação, ela também gera esses 3 termos. Olha que lei esquisita, muito esquisita. 6 dividido por n mais 1, que multiplica n ao quadrado menos n mais 6. Caramba, acredite dá isso. Quer ver? Vou fazer o A1. 1 mais 1, 2. 1 ao quadrado, 1 menos 1, 0, 0 mais 6, 6. 6 corta com 6, sobrou 2, já deu meio. Pode aplicar. Só que o próximo termo não daria 1 sobre 16, daria 1 sobre 15. Por isso que eu estou falando, se você souber poucos termos, corre o risco de você ter mais de uma lei. Quem aplicar essa lei está correta também. Olha essa próxima. Meio, 1/4, 1/8, não sei o próximo, tá? E aí, olha que lei esquisita, eu diria massa na linguagem dos jovens, né? N ao quadrado menos 3n mais 3, tudo dividido por 9n ao quadrado menos 25n mais 18. Acredite, essa lei de formação também gera esses 3 elementos. Eu vou fazer o primeiro novamente. Troca o n por 1, que é facinho. 1 menos 3 dá menos 2, mais 3 vai dar 1. Bateu. 9 vezes 1, 9. 25 vezes 1, 25. 18 mais 9, 27. Menos 25, meio. Só que o quarto termo aqui que seria bem diferente. Aqui daria 7 sobre 62. Então, quem descrever esses 3 termos com essa lei também estaria correto. E vou criar uma quarta. Acredite, vai dar, hein, gente? Meio, 1/4, 1/8. Só esses 3 elementos seria impossível ainda descrever dessa seguinte forma a lei de formação. Menos n que multiplica n mais 1 vezes n mais... Perdão, mais não, menos n menos 4. Mas eu escrevi errado aqui. Tudo dividido por 6, em evidência, que multiplica n ao quadrado mais 3n menos 2. Não me pergunte de onde eu tirei essa lei, é segredo, tá? Mas eu vou calcular o A1. 1 vezes 2 vai dar 2. 1 menos 4 é menos 3. 2 vezes menos 3 é menos 6. Com menos de fora dá 6. Corto 6 com 6 já deu 1. Agora aqui embaixo tem que dar 2. 1 ao quadrado 1. 3 vezes 1, 3, mais 1, 4, menos 2, 2. Já bateu. Mas se você calcular o quarto termo, daria 0. Daria 0. Bom, olha que interessante, hein? Poucos termos, de repente, pode te permitir várias respostas, hein? Agora, se você colocar mais termos, aí já era. Se eu colocar 1 sobre 15, ninguém mais poderia dizer que a sequência seria essa mais comum de se passar pela nossa cabeça. Outra curiosidade, tá? Só um comentário. Se fosse essa, ela seria convergente, iria convergir para 0. Por quê? Quando n tende a infinito, 2 elevado a infinito tende a infinito, 1 dividido por um número muito grande tende a 0. A segunda também tende a 0. Porque infinito mais 1 dá um número muito grande. Infinito ao quadrado, vamos dizer assim, dá uma dimensão maior do que o n. Então essa resposta tenderia a infinito. 6 dividido por um número muito grande tende a 0. Mas a próxima não tende a 0. Se eu fosse aplicar as propriedades de infinito, limite no infinito, eu dividiria tudo por n ao quadrado em cima, tudo por n ao quadrado embaixo, no final sobraria 1/9. Esse limite dá 1/9. Interessante, hein, gente? Se eu aplicar essa regra de lei de formação, convergeria para 0. Nessa regra, convergeria para 0. Mas nessa regra, iria convergir para 1/9. E nessa aqui, gente, vocês não vão acreditar para onde que vai essa. Note que aqui é n vezes n dá um n ao cubo. N ao cubo dividido por n ao quadrado. Se eu dividir tudo por n ao cubo em cima e por n ao quadrado embaixo, na simplificação sobraria n. Com o sinal negativo, ela ia divergir
porque ela tende a menos infinito. Esse exemplo 6 eu acho ele fabuloso, porque com 3 termos eu crio uma lei que converge para zero, outra lei que converge para zero, uma lei que converge, mas para 1/9, ou até criar uma lei que diverge, porque ela vai tender a menos infinito. Gente, vamos bater palma para esse exemplo 6, porque ele é fantástico.